Se a gente caminhar um pouco mais para trás, para trás, para trás, essa ancestralidade, em vez de ir nos separando dos outros, se a gente for indo cada vez mais para trás, essa diferença, ela vai desaparecendo, porque a gente vai chegando num lugar que é um lugar comum. A nossa vida, então, é essa relação de encontro de uma imensidão que está aqui com uma imensidão que está diante de nós, tá? Então, vamos nessa aula falar um pouco em relação a termos que se usam no yoga e a gente vai brincar um pouco mais, a gente pode trazer mais questões da filosofia para ir permeando ali essa conversa e essa reflexão. Se for detalhar um pouco mais isso que a gente chamou dessa imensidão que vem daqui, o yoga ele vai trazer três termos, né, para falar disso. Desse ser humano, né? Quando a gente fala dessa imensidão que vem daqui, né? Dessa história. Né? Essa história, ela, ela, ela não começa aqui, né? Não começa no sentido de esse corpo como você está vendo ele. Esse corpo como você está vendo ele, ele é a ponta, né? Dessa história que é muito mais antiga. Então, o yoga vai trazer três termos para ajudar a gente a entender. O yoga vai dizer assim, olha, existe um corpo, né, que é o corpo físico, que é um corpo denso, né? Denso porque possui uma densidade, né? Tá? Corpo físico, corpo denso. Então, o que a gente vê, quando eu olho para você aqui, eu estou vendo as expressões, rosto, né? A luz refletida ali no rosto, né? A expressão e tal. Eu estou vendo o corpo denso, o corpo físico, o cabelo, a cor do cabelo, a forma do rosto, a forma do corpo e tal. Isso é o corpo físico, o corpo denso, aquilo que é visível, né? Bom, quais são essas densidades desse corpo? Bom, o corpo carrega, não vou nem dizer o corpo carrega, né? Porque parece que o centro é o corpo, né? Mas não é o corpo que carrega, né? O corpo é levado, o corpo é conduzido, o corpo é formado por cinco densidades, que são a densidade dos cinco elementos, né? A densidade da terra, a densidade da água, a densidade do fogo, a densidade do ar, a densidade do espaço. A densidade e a inteligência desses cinco elementos, tá? A inteligência desses cinco elementos, ela vai reger funções orgânicas. Ela vai reger funções no nosso corpo. A gente tem, a partir da nossa vontade, uma, um- uma gerência, né? Vamos dizer assim, um manejo desse corpo. Então, a nossa vontade, né? Mais na frente eu vou falar sobre desejo e vontade, né? Quando eu uso essas duas palavras. Mas a nossa vontade faz isso. Ó. Você pode fazer assim, ó, vou levantar a mão direita, vou levantar a mão esquerda, vou levantar as duas mãos. Vou olhar para o lado direito, vou olhar para o lado esquerdo, né? Então é a sua vontade movendo o corpo, né? Então, isso faz com que a gente tenha vários movimentos que são movimentos voluntários. Mas vários outros movimentos no seu corpo são movimentos que ele faz por ele mesmo, ele rege.
né? Ele se rege, né? Então, o seu coração está batendo, o alimento está sendo digerido, o seu olho, mesmo que você não queira, o seu olho pisca. Se alguém fizer assim, ó, diante do seu rosto, o seu olho vai piscar. Então, são movimentos involuntários, tá? E o yoga vai dizer, todos esses movimentos que estão regendo o seu corpo são regidos pela inteligência desses 5 elementos, certo? Então, o seu corpo, no fundo, ele é esse corpo denso, que também o yoga chama de um corpo de alimento, ele é um agregado desses 5 elementos. E aí o yoga vai dizer até um pouco mais profundamente um agregado momentâneo, certo? Um agregado momentâneo desses 5 elementos, tá? De onde vêm esses 5 elementos? Ou de onde veio esses 5 elementos do seu corpo? A gente pode dizer assim, esses 5 elementos do meu corpo vieram dos 5 elementos do corpo da minha mãe, dos 5 elementos do corpo do meu pai. Tá? Daí que vieram os 5 elementos do seu corpo, certo? Da junção das tendências de um e do outro, compondo o seu corpo. Então, sim, desequilíbrios que estão associados a essa estrutura orgânica dos 5 elementos dos nossos pais podem passar para a gente tendências de determinados desequilíbrios no sentido de excesso e falta de determinados elementos, tá? Tendências, ok? Aí, de onde veio os 5 elementos, né, no corpo do seu pai e da sua mãe? Vieram do pai, do seu pai, do pai, da sua mãe, da sua mãe, do pai, da sua mãe. E assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente, até onde? Indo para trás. É muito interessante porque eu sempre falo isso. É, se a gente for buscar a nossa ancestralidade, é muito interessante, às vezes, ir atrás disso, né? Tem pessoas que resgatam muitas coisas indo atrás dessa ancestralidade, sabendo onde o bisavô, tataravô, de onde veio, tal, né? Interessante. Porém, se a gente caminhar um pouco mais para trás, para trás, essa ancestralidade, em vez de ir nos separando dos outros, no sentido de eu vim de tal lugar porque a minha mãe, o meu bisavô, o meu tataravô vieram daquele lugar com essa identidade daquele lugar, seja tal lugar, Y, X ou Z. Se a gente for indo cada vez mais para trás, essa diferença ela vai desaparecendo, porque a gente vai chegando num lugar que é um lugar comum dentro dessa ancestralidade. E se a gente for indo cada vez mais para trás, mais para trás, mais para trás, a gente vai chegar nesse lugar que você está pisando agora, que você está tocando agora, que é a Terra. A Terra que você vive, na verdade, a Terra que todos nós vivemos, né? Ela é a grande geradora, né? No sentido de gerar, né? Essa síntese constante. A gente pode falar também essa metamorfose constante desses 5 elementos. Ela é a grande geradora de vida e de formas possíveis e praticamente
impossíveis, né? Porque se a gente for olhar as formas que a Terra cria, são fantásticas, né? É desde a forma do corpo de uma baleia até a forma de um corpo de um gafanhoto, aquela delicadezazinha que você vê assim, que parece que é feito praticamente de ar. Parece que é etéreo aquele serzinho, né? Então, todas essas formas são compostas por essa metamorfose constante que a Terra promove vamos colocar assim, essa visão mesmo, a Terra como um grande útero, ela promove, né, a partir da metamorfose, da síntese e troca constante desses 5 elementos. Tudo bem até aí? Então, isso que o yoga chama de corpo físico. Não tem como pensar à luz do yoga o nosso corpo separado desse outro corpo. Ou separado dessa síntese, separado dessa metamorfose, que é a metamorfose da própria Terra. Porque você, enquanto uma forma existente nesse momento, você é a metamorfose da Terra.